E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, a gente vai estudar agora uma das aulas mais fáceis da física e uma das mais cobradas nos vestibulares tradicionais e no Enem, a equação fundamental da ondulatória. Então fica firme aí e cuidado para não errar unidade de medida, tá bom? Bons estudos para vocês. Bom, antes da gente lembrar da equação fundamental da ondulatória, vamos primeiro passar por alguns conceitos básicos, período e frequência. Bom, o que seria período? É o tempo necessário para a onda completar um ciclo. E frequência é o contrário. Frequência é o inverso, é o número de oscilações por unidade de tempo. Então, existem livros que até mostram, a formulinha F é igual a N, número de oscilações por intervalo de tempo. Mas se você sabe a definição, você não precisa preocupar com a equação matemática. Então, frequência é o número de oscilações, o número de ondas produzidas por segundo, por minuto. Enquanto que o período é o tempo necessário para completar essa oscilação. Muito bem, então, obviamente, os conceitos são inversos. Frequência é o inverso do período é o inverso da frequência. E lembrem da unidade. No sistema internacional, frequência não é o inverso do período, então a unidade também é o inverso do segundo. Esse 1 sobre segundo que é chamado de Hertz. Então, quando a gente fala, olha, tem uma onda que se propaga com uma frequência de 50 Hz, quer dizer, então, que a fonte produziu 50 ondas por segundo. Então, não se esqueçam, quando a gente fala Hertz, eu estou falando o número de ondas, o número de oscilações produzidas por segundo. Tranquilo? Outro conceito bem tranquilo também é crista e vale. Uma crista a parte mais elevada em relação à posição de equilíbrio. Essa onda é uma onda simples, uma onda produzida na corda. E aqui você vê a crista, que é a parte mais elevada, e tem o vale, que é a posição mais baixa em relação à posição aqui de equilíbrio. Pessoal, tranquilo, né? Vamos continuar. Outro conceito muito utilizado é o famoso lambda, a letra grega que representa o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância que a onda percorre exatamente num prazo de um período. Fica mais fácil quando você olha uma sequência de ondas, Fica mais fácil a gente contar o lambda, basta analisar a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Olha só essas animações, ó. Enquanto esse pontinho verde, por exemplo, ou vermelho, oscila uma vez, e essa oscilação ele tem que subir e descer. Então, no prazo de uma oscilação de subida e descida, a onda percorre uma distância que é chamada, então, de comprimento de onda. Aqui tem uma outra animaçãozinha, bonitinha. Olha só, enquanto você tem esse pontinho vermelho que sobe e desce, ou seja, olha uma oscilação. Ele sobe, vai lá em cima e volta até embaixo. Nesse movimento de uma oscilação, esse ponto vermelho sobe e desce. Repare que a distância que a onda percorre é, então, o nosso famoso lambda, o comprimento de onda. Pessoal, tranquilo, né? E a amplitude de uma onda é a maior distância medida na direção da vibração. Então, aqui dá para ver direitinho, ó, tá vendo? É a maior distância em relação à posição de equilíbrio. A amplitude tem a ver com a energia da onda que a gente vai ver mais para frente. Pessoal, de boaça? Então, agora a gente vai ver, vamos recordar a equação fundamental. Vamos lá. Qual que é a ideia? Primeiro, vocês devem lembrar que a velocidade de uma onda depende sempre do meio que ela se propaga. Mantidas as características do meio, a velocidade da onda, então, é uma constante e pode ser interpretada da seguinte forma. Se a velocidade, então, é constante, a gente usa ΔS sobre ΔT. E olha que interessante. Para o intervalo equivalente a um período, como a gente viu no slide anterior, a distância percorrida é lambda. Então, basta fazer uma substituição. Olha o que está escrito novamente, para você lembrar, No prazo de um período, ou seja, o intervalo de tempo de uma oscilação, essa animação está um pouquinho mais devagar, dá para você ver que a distância que a onda percorre, pega uma crista de referência, é exatamente o nosso lambda. Legal. Quando a gente monta a equação, velocidade ΔS sobre ΔT. O ΔS é lambda e o tempo é o período. Pronto, essa é a equação fundamental da ondulatória. Olha que coisa mais simples. Só que a forma mais conhecida troca período
pelo inverso da frequência. Então, lambda dividido por 1 sobre frequência. Ou, como é mais famoso, né? V igual a lambda F. Pessoal, quando a gente estuda física, existem algumas fórmulas que são sempre muito utilizadas. Igual essa, V igual a ΔS sobre ΔT lá na cinemática. Força resultante massa vezes aceleração na dinâmica. Esta aqui é uma das fórmulas mais utilizadas nos vestibulares, no Enem. Eu não vejo nenhuma prova do Enem que isso aqui não tenha aparecido de alguma forma, tá? Então, é bem tranquilo, basta você não errar a unidade de medida. Fica esperto, né? Metros por segundo, lambda associada em metros, né? Um comprimento. Então, cuidado para não fazer besteira, tá joia? Olha algumas dicas legais para vocês antes da gente fazer exemplo. Uma dica importante, eu já tinha mostrado para vocês o espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético é a classificação das ondas eletromagnéticas de acordo com sua frequência, ou comprimento de onda. Mas não se esqueçam que no vácuo, a velocidade de qualquer dessas ondas eletromagnéticas é sempre a mesma. A gente representa pela letra C, por ser uma constante, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, cuidado com as unidades, mais uma vez. Muito bem, então, independentemente da frequência ou do comprimento de onda, velocidade é sempre a mesma no vácuo. No ar, a velocidade é aproximadamente também esse valor. Bom, vocês lembram que com o aumento da frequência, também aumenta a energia, maior poder de penetração. Então, os exercícios mais cobrados, eles te dão um espectro, ele vai te dar ou a velocidade geralmente já é conhecida, né, por ser 3 vezes 10 oitava, então ele vai te dar o lambda para achar a frequência, ou te dá a frequência para achar o lambda. E baseado no dado do espectro, você vai descobrir qual característica dessa onda. Se é um infravermelho, se é micro-ondas, se é ondas de rádio, isso é muito cobrado, tá? E lembrem também que, olha, quando você isola, por exemplo, a frequência é a velocidade, que aqui eu estou chamando de C, por lambda. É essa formulinha que está aqui na própria foto. Lembrem que quando você expressa isso num gráfico, dá aquela hipérbole característica, né? Frequência e lambda, como o C é uma constante nesse caso, então são grandezas inversamente proporcionais. Tá joia? Então isso é muito cobrado. E para a gente comparar também com a onda sonora, ó, no ar, a velocidade da onda sonora é aproximadamente 340 metros por segundo. Lembra? No ar, a velocidade de uma onda depende do meio que ela se propaga. No caso de uma onda sonora, quanto mais denso for o material, as partículas mais próximas, então facilita o transporte da energia. Então a velocidade, por exemplo, da onda sonora na água é quase 1.500 metros por segundo. Mas a velocidade no ar, vocês vão fazer muitos problemas que vão considerar o valor médio de 340 metros por segundo. Bom, então aqui, assim como o espectro eletromagnético, você também tem um espectro de onda sonora, né? Entre aspas aí, uma comparação. Não tem lá no espectro eletromagnético a luz, que é a parte que você vê, a parte visível. Aí tem o ultravioleta, a partir do ultravioleta são frequências maiores que a gente não vê, e o infravermelho, frequências menores que a gente não vê. O som é a mesma coisa. Existem os infrassons, então são frequências menores que o ouvido humano não consegue captar, e tem os ultrassons, que também são frequências maiores. Alguns animais conseguem detectar. Então, por exemplo, o nosso ouvido é de 20 a 20 mil Hz. É até um valor que a gente vai usar bastante aí quando ele começar a estudar propriamente a acústica. Então, isso, logicamente, é uma média. Alguns animais, por exemplo, a baleia, consegue ouvir infrassons. A baleia, por exemplo, a azul, é de 10 a 40 Hz, mais ou menos. Se você está ouvindo um som produzido por uma baleia, obviamente está na faixa audível para você. Elas conversam, né, se comunicam também com infrassons, esse você não detecta. Assim como os morcegos. Os morcegos se comunicam de 1000 a 110 mil Hz. Olha a diferença, né? Você só consegue detectar sons até 20 mil Hz. Então, da mesma forma, existem problemas que também vai ser usado o V lambda F, ele vai te dar uma frequência,
né? Você não precisa decorar, aí de repente tem uma tabelinha com lambda, você faz a continha, procura na tabelinha e vai descobrir se é um som, se é um ultrassom, se é um infrassom e aí vai. Bom, vamos fazer então um exercício para vocês treinarem um pouquinho. Bom, chamei aqui então exercício de aula. Exercício de aula número 1. Acabou de cair na Unicamp, ó, fresquinho. Olha que exercício bacana. Em 2019, foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro, obtida pelo uso de vários radiotelescópios. Também, recentemente, uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas provenientes de objetos celestes distantes na frequência do rádio, 1,5 GHz, e que um telescópio de infravermelho detecta ondas eletromagnéticas originadas em corpos do sistema solar na frequência do infravermelho de 30, que é esse T maiúsculo aqui, ó, terahertz. Qual a razão entre os correspondentes comprimentos de onda no vácuo? Pessoal, esses problemas caem muito. Agora, giga, esses prefixos, ó, é bom você conhecer. Tem vestibular que fornece, tem vestibular que não fornece. Então, o quilo, vamos fazer uma revisão rápida? Quilo, acho que todo mundo sabe, né? 10 à terceira, mega 10 à sexta, giga 10 à nona, e agora o tera, também muito conhecido, né? Até pela informática, 10 elevado a 12. Muito bem, então como que a gente faz o exercício? Não são ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo? Então, o que você sabe que acontece? A velocidade é a mesma, que a gente simboliza por c. Mas velocidade é lambda-f. Então, fica lambda-f das ondas de rádio igual a lambda-f das ondas infravermelhas. Como ele quer a razão, eu já passei aqui dividindo. Ó. Lambda do rádio sobre lambda do infravermelho é a frequência do infravermelho dividido pela frequência do rádio. Então, o aluno ele só não faz o problema se der alguma pane, né? Se ele não lembrar o que é o tera, o que é o giga, né? E claro, né? Tem que ter esse conhecimento que a velocidade da onda no vácuo eletromagnética é a mesma. Pessoal, fazendo a continha, 30 vezes 10 elevado a 12, né? Que é o 30 terahertz. E aqui 1,5 giga, que é 10 à nona. Faz a continha, vai dar 20 vezes 10 à terceira ou 2 vezes 10 à quarta. Essa é a razão entre os comprimentos de onda e a resposta letra C. Show de bola, não é? Se você achou fácil, né, tranquilo, é assim que mais cai nos vestibulares tradicionais, no Enem, no ITA, tá? Isso é muito cobrado. Vamos fazer mais um. O exercício 2, o gráfico a seguir representa uma onda sonora que se propaga a uma velocidade de 340 metros por segundo. Sabendo que o ser humano, em média, consegue ouvir sons de frequência em um espectro de 20 a 20 mil Hz, essa onda sonora, olha o que ele te deu. Deu a velocidade e deu a faixa do som audível. Ele quer saber se essa onda sonora representada nesse gráfico é ouvida ou não por nós. Então, o que você tem que fazer primeiro? Bom, você está vendo que a distância que ele deu é a distância entre duas cristas consecutivas. Então, ele está te dando lambda. Lembra que o lambda você pode ver a distância entre duas cristas, a distância entre dois vales consecutivos, ou uma distância que lembra uma minhoquinha assim completa. Ó. Você tem que imaginar o seguinte, subiu, desceu, foi lá embaixo, voltou para o ponto que partiu. Né? Então, esse comprimento que parece uma cobrinha completa aqui, ó, também é o lambda. Mas, lógico, né? Se der para ver a distância entre duas cristas, é bem mais fácil. E esse 1 centímetro, o que é 1 centímetro aqui? Ó? É a amplitude, né? Que não foi perguntada aqui. Mas vamos lá. Primeiro passo, pessoal, não está em metro aqui? Ó. Então, é o que eu falei das unidades. Então, passa 3 centímetros para metro. Então, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Vamos procurar a frequência? V lambda F, 340 é a velocidade, lambda 3 vezes 10 a menos 2, vezes F. Maravilha! Só arrumei a continha aqui, ó, 3,4 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui vai dar um número quebrado, vai dar aproximadamente 1,13 vezes 10 à quarta, que é aproximadamente 11.300 Hz. Como o ser humano consegue ouvir de 20 a 20 mil, então esse som é audível, ele pode ser ouvido pelo ser humano
pois a frequência dele é aproximadamente, então, 11.300 Hz. Pessoal, aí, letra C. Legal, né? Gostaram? Vou fazer mais um. Vamos fazer aqui um exercício 3, que fala o seguinte, da Unicamp, ó. A distância que uma onda percorre durante um período, ou seja, durante a ocorrência de uma oscilação, denomina-se comprimento de onda. O número de oscilações por unidade de tempo numa onda periódica denomina-se frequência. Essa grandeza é medida no Sistema Internacional em Hertz. Letra A. Qual a frequência de uma onda de rádio de comprimento de onda 300 metros que se propaga no ar a cerca de 300.000 km por segundo? Pessoal, o aluno pega um exercício desse, ele fica feliz, ele fala, nossa, sei fazer, isso aqui é facinho, né? É só aplicar V lambda F. Só que olha o que muita gente passa despercebido. Aqui está em quilômetro, ó. E você vai usar a velocidade em que unidade? Aqui está em metro, ó. Tá vendo? Então você não pode, tem que tomar cuidado aqui para você mudar a unidade. Vamos passar isso aqui para metro? Ó, 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo equivale a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Legal? Joga a frequência C sobre lambda. Olha, o V eu chamei de C, 3 vezes 10 à oitava, e o comprimento de onda 300 metros. Fazendo a continha, pessoal, isso vai dar 10 à sexta Hz. É bem tranquilo, só tem que tomar cuidado com as unidades. Letra B de bola. A figura mostra ondas que se propagam com a mesma velocidade em duas cordas. Para essas cordas, compare. Número 1, as amplitudes. Bom, vamos comparar? Olha, a máxima distância em relação à posição de equilíbrio da onda de cima é 1 quadrado, da onda de baixo é 1 quadrado. Então, as amplitudes são iguais. Os comprimentos de onda. Olha, aqui não dá para ver duas cristas consecutivas, mas dá para ver a cobrinha completa, ó. Então, esse tamanho aqui é o comprimento de onda. São 8 quadradinhos, ó. Então, vamos imaginar que o comprimento de onda 1, 8 unidades. O comprimento de onda 2, ó, já dá para ver duas cristas consecutivas, 4 unidades, ou uma cobrinha completa. Então, você viu que o comprimento de onda 1 é o dobro do comprimento de onda 2. Fechou? E agora, para ver as frequências. Olha, pessoal, isso aqui é uma questão aberta, discursiva, né? Então, a melhor maneira de você provar é igualando as velocidades. Ele fala, ó, se propagam com a mesma velocidade em duas cordas. Então, se a velocidade é a mesma, lambda F é igual a lambda F, da onda 1 e da onda 2. O lambda 1, 2 vezes lambda 2, vezes frequência 1, é igual a lambda 2 vezes frequência 2. Bom, a gente substituiu o lambda, vamos cortar o lambda 2 e tem a conclusão, frequência 2, 2 vezes a frequência 1. Tá aí, pessoal, 3 problemas, né, para vocês treinarem um pouquinho. Agora vocês devem pegar as listas e fazer também mais um pouquinho, treinar. Não se esqueça, é uma das partes do programa mais cobradas nos vestibulares tradicionais e no Enem. Tá joia? Pessoal, abração do Brancalhão para todos vocês. Fui!